Boa tarde, divas lindas. Tudo bem? Entrei de surpresa. Para quem viu meus stories já sabia que eu ia entrar em algum momento, né? Divas, eu coloquei um desafio aqui para mim, então eu não vou enrolar e nem aprofundar demais, tá? Minhas lives sempre são de 1 hora e caem. Eu tenho essa tendência a aprofundar demais o assunto, mas a minha proposta em lives agora, para que eu consiga organizar meu tempo aí entre os directs, que são centenas para abrir, centenas de casos para abrir e postar para vocês, além do curso que eu tô montando, da formação para vocês. Enfim, para dar tempo e não deixar de fazer lives que vocês me pedem, sente falta e enfim, eu vou entrar 20 minutinhos por dia falando de algum assunto, do nosso assunto, obviamente, mas de coisas que eu vou julgando aqui importantes de acordo com os directs de vocês e tudo mais, tá? Então a ideia é mesmo 20 minutinhos rápido, então eu já vou começar. Hoje eu vou falar um pouquinho do que é ser mulher. Que parece uma pergunta boba, mas é a pergunta que faz toda a diferença. E eu posso aprofundar essa resposta por horas e dias falando sobre isso, por diversas portas percorrer esse assunto. Inclusive, eu estou fazendo o meu curso, que vai ter o curso presencial para a formação da mulher, para você sair de lá com a resposta na ponta da língua do que é ser mulher e como ser mulher. Mas enquanto ele está sendo gerado, né, a gente vai pincelando assuntos aqui. E também, para quem não conhece, tem o Desperte Diva, que é o meu canal, o meu portal do resgate da feminilidade. Também tem muito de autoconhecimento lá para você se instalar na sua essência e saber responder a pergunta quem você é e o que é ser mulher. É bem baratinho, é uma assinatura mensal muito barata, mais barata que Netflix, mais barata que pizza, e tem muito conteúdo profundo. Lá eu aprofundo bem, o que aqui não dá para aprofundar muito, tá? Desperte Diva, tá o link na minha bio, para quem não conhece, é só clicar lá para você entender melhor do que se trata. Então, vamos começar a falar um pouquinho hoje aqui do que é ser mulher. Eu vou fazer em 20 minutos, eu não tô brincando. Quem me conhece, quem me acompanha desde o início sabe da dificuldade que eu tenho de não aprofundar. Mas eu vou conseguir, não ri, tá? O que é ser mulher? Bom, tem algumas maneiras de responder isso, tá? Uma delas, começar por uma delas, é pela matéria mesmo, pela forma estrutural, ou seja... Ser mulher é uma forma estrutural diferenciada de vida humana. Como assim, Andrei? Bom, a estrutura do ser mulher e do ser homem, biológica, de neurotransmissores, de hormônios, órgãos sexuais, e tudo isso se reflete na mente e nos comportamentos, é distinto, é diferente, tá? Como isso? Bom... Tem a estrutura da vida humana, o ser humano tem uma certa estrutura, tá certo? E essa estrutura, ela é igual em várias coisas, tá? Isso é importante lembrar. O ser humano, ele é igual em várias coisas, em quase tudo. Porque antes de você entender o que é ser mulher e o que é ser homem, você precisa ter claro na sua cabeça. Infelizmente, tiraram isso da nossa razão, o sentido da nossa razão de que o que é ser humano, até isso tiraram, né? Porque você pode ser o que você quiser, né? O relativismo diz e todas essas ondas do último século dizem isso. Não, você não pode ser o que você quiser, você é um ser humano, ponto. Então, o que é ser humano? É a vida humana. A vida humana é ser humano e ela tem uma certa estrutura. 2 braços, mãozinha, nariz, né? E todas essas coisas. Que é igual. Então, nós somos criador da criatura igualmente. Certo? Então, nós temos dignidade igual. Isso é a igualdade que vocês precisam buscar. A dignidade do respeito, de você ter um teto, de você ter alimento, de você ser amada, de você ser cuidada, respeitada, admirada, ter seu espaço. Isso é a dignidade humana. Isso todo ser humano merece. E ninguém tem o direito de tirar. Inclui-se nisso a individualidade, a pessoalidade está inclusa nisso, na dignidade humana. Essa individualidade
que o governo atual, não do Bolsonaro, mas que essas ondas atuais vem tentando vorazmente tirar de nós, tá? Essa pessoalidade, essa individualidade. Bom, até a gente pode falar um pouquinho da biologia, né? Que nessa era cientificista vai ser até interessante que Gertrude, no livro dela, faz essa analogia, eu acho bem interessante. Nós, biologicamente, né, na biologia, somos XX, né? E o homem XY. Então, isso leva a pensar em várias coisas, né? Bom, ambos têm XX, né? E só o homem tem o Y, mas os dois têm o X. Então, a gente já pensa que o completo é o XX. O homem, ele é mais terreno, a mulher, ela é mais vertical. Ela tem um olhar mais para o alto, porque quanto mais doce você é, quanto mais você enxerga além da agressividade, da animosidade, mais você é vertical e não tão terrena. A mulher, ela já nasce... Ai, um beija-flor, que lindo. A mulher, ela já nasce mais verticalizada e ela tem a pretensão, ela vem com a pretensão de tirar o homem, tirar o Y do homem e oferecer mais X para ele, para que ambos cheguem na completude de olhar para o Criador, simbolizado pelo XX da biologia. Estou fazendo uma alegoria interessante aqui. Então, voltando ao raciocínio. Nós temos uma mesma estrutura, né? Órgãos, fígado, pulmão, mãozinha, nariz, tudo igual, né? E isso representa a dignidade humana que todos merecem ter. E ninguém tem o direito de tirar, tá? É uma coisa igual. Então, isso é importante vocês lembrarem. O que pode ser, é igual e deve se cobrar igualdade, né? O respeito no comportamento, na dignidade mesmo do que você merece. Como uma criatura do Criador. Bom, dito isso, uma dessas estruturas que é inata na gente, ou seja, a gente nasce com ela e não tem como mudar, uma dessas estruturas, elas se convergem, que é a estrutura sexual, que é a estrutura dos órgãos sexuais visto a olho nu, né? Materialmente falando, que é o que a gente enxerga, o que é mais fácil de compreender. Então, exemplo, nós temos estruturas iguais: raça, língua, cor, país, família, origem, altura, 2 mãos, 2 braços, cada um tem o seu, mas todos têm isso, homens e mulheres. E aí, quando chega na estrutura sexo, que todos têm, essa estrutura, ela se converge para 2 polos distintos, tá? Então, aqui vem a diferença de homem e mulher. Então, ser humano é igual em tudo, em dignidade como criatura de Deus, que tem todas as estruturas igualmente, ainda que cada uma tem a sua particularidade. Eu tenho a minha raça, você tem a sua raça, eu tenho a minha língua, eu tenho a minha altura, você tem a sua, mas todos nós temos altura, temos raça, temos língua, temos mãos e tudo mais. E quando chega na parte sexual, essa é a única parte estrutural que se converge em 2 polos diferentes. Isso é muito interessante. Então, são 2 polos diferentes, opostos, que é o polo masculino e é o polo feminino. E aí que vem as peculiaridades de cada sexo. Então, temos o ser homem e temos o ser mulher dentro desse ponto. Até aí, tudo bem? É importante vocês terem essa clareza, porque realmente hoje em dia os materiais didáticos, seja da faculdade, seja da escola, seja o que você ouve na sua empresa, tudo, ou na mídia mesmo, confunde essa coisa básica e faz você pensar: puxa, será mesmo? Tô ficando doida, né? E não, gente, tenham certeza disso. Assim como você tem certeza que vai vir a primavera, o verão, o outono, o inverno, vai vir dia e noite. Assim como você tem certeza que o sol tá lá, a lua tá lá, desde que o mundo é mundo, você precisa ter essa certeza, tá? E não se deixar levar por nenhuma dúvida a respeito disso, do que a gente falou até aqui das estruturas da vida, tá? Isso é muito importante. Um segundo modo é essa materialidade do primeiro modo que eu falei, que é a estrutura de vida humana, que uma das estruturas é o sexo e se converge em 2 polos. Essa estrutura se materializa em 2 modos peculiares de interpretar a vida humana, tá certo?
Então, olha que interessante. Isso que a gente viu a olho nu, né? Nossa biologia, a gente vê claramente a diferença de polos. Quando que eu percebo que eu sou diferente de um homem? Quando eu olho para o homem, vejo tudo aquilo, né? Vejo aqueles pelos e aquele piu-piu, mas falo, nossa, é bem diferente, né? Você vê criança quando dá de cara, uma criancinha pequenininha, a Anastácia, quando vê o menino, vê o Alexander, ela olha piu-piu, né? Porque a gente já falou uma vez que chama piu-piu, ela fica assim, nossa, tipo, é diferente, né? É uma coisa que a gente percebe a diferença quando a gente está diante de um, diante de outro. E isso representa simbolicamente toda a nossa diferença, aquela que não é vista também, a diferença da mente, a diferença da alma, tá? Porque o corpo, ele só representa aquilo que é. Então, assim, ele é uma representação daquilo que é, da substância interior, né? Uma representação física para a gente se apoiar, para a gente se sentir seguro, mas para a gente cavar a substância. Diz sobre a substância, diz sobre o verbo, né? O martelo, você vê ele diz que ele quer ser martelado, ele fala da substância dele, né? Então, você olha para uma mulher, você não para em, tá, o corpo é diferente. Não, toda a substância é diferente, né? Então, essa materialidade que a gente falou no 1 culmina no modo peculiar de interpretar a vida humana, tá? São duas interpretações de vida humana diferentes. Eu posso comparar, fazendo uma alegoria, eu posso comparar com lentes rosa e azul. O que é o modo de interpretar a vida humana? É o modo que você enxerga tudo que acontece. É o modo que você sente tudo que você vê e que você imagina. É o modo como você fala tudo que você vê e tudo que você sente. Comunica, tá? A gente faz tudo isso pelos sentidos, né? A nossa alma articula com a matéria pelos 5 sentidos. Esses sentidos são acionados de maneira diferente entre homens e mulheres, né? Essa é a substância. Então, eu posso comparar com a lente. Por exemplo, aquela árvore verde que eu tô olhando ali, a árvore é verde, ela tá ali verde. Mas eu, Andréia, tenho lentes, como mulher, tenho lentes rosas. Fazendo uma metáfora, eu tenho lentes rosas. Quando eu olho, eu, mulher, olho para aquela árvore verde com a lente rosa, eu vou enxergar uma cor. O homem, ele tem a lente azul. Só fazendo uma analogia, tá? Nesse mundo rosa e azul que todo mundo conhece. O homem tem a lente azul e ele vai olhar para aquela mesma árvore verde e vai falar, não, o tom é tal, é o verde claro. Eu vou falar, não, é um verde escuro. Não, é verde claro. Aí fica uma briga de eu querendo discutir com ele que eu tô certa e vice-versa. Essa briga nunca vai acabar. Essa briga nunca vai acabar. Entende? Porque são modos diferentes de interpretar a vida humana e não queiram brigar com essa diferença, porque essa é a diferença que enriquece, que faz o amor acontecer. Essa diferença é a têmpera da vida humana. É isso que dá tempero para nossa vida. Se fosse tudo igual, ia ser assim, comédia de Dante, horrível, tá certo? Então essa é a têmpera. Então, a conclusão até aqui é a seguinte: resignação de tudo isso, divas. Quem tá no meu Telegram, no Divascast, lá no grupo do Telegram, que é de graça, sabe do que eu tô falando, que eu dou conteúdo lá todo dia. Quem não tá, o link tá na minha bio para você entrar. Mas resignar-se de tudo que eu falei até agora é fundamental para você ser feliz. Sem aceitação do que é tudo que eu falei até agora, não dá para ser feliz. Você vai remar contra a maré, você vai sofrer, você vai sentir peso, e eles são pesos e sofrimentos sem substância, desnecessário. Por isso que é o sofrimento da depressão, do vazio, do tédio, porque eles não têm substância de ser, não têm motivos de ser, é um sofrimento vazio. Então, parece besta o que eu disse até agora, mas vou fazer um exercício, um exame geral dentro de você, no seu coração, e falar, eu tenho certeza disso que ela tá falando? Ou eu me deixo engodar todos os dias que eu posso ser diferente? Não, aceitem isso, resignação sobre essas coisas, tá? Que é a sua natureza, é como a gente foi criada. É o mesmo que ficar negando que o sol, é redondo, é luz, que não dá pra olhar direito, que queima. Ele tem as características dele, que você querendo ou não, é isso e acabou. Tá? Então, aceitar, resignar-se disso é um bem que você vai fazer a você e é um patamar fundamental que você precisa passar para amadurecer. Se você não tá conseguindo amadurecer, esse pode ser um dos grandes motivos, tá? Essa vontade de mudar o que é.
Então, sabendo disso, que isso é permanente, isso que eu falei, a constituição humana, assim como as estações, os astros, é assim, você vai se sentir melhor. Essa diferença de polos, né, que nós falamos dessa fatia estrutural da condição humana que é diferente, essa diferença de polos é a têmpera da vida humana, divas. Então, até volta o relato de Adão, é muito interessante, né, que Adão estava lá só e Deus falou, né, nossa, não é bom que Adão esteja só. Provavelmente ele estava num tédio, desgramento. Vamos combinar? A maneira que ele fala dá para imaginar várias coisas. Uma delas é que ele estava num tédio terrível, né? Ele tinha o mundo todo maravilhoso na mão dele, mas era um tédio. Não adianta nada ter essas coisas se não tem amor. Se não tem amor para compartilhar, a gente já vai chegar nisso. Ele disse, não é bom que o homem esteja só, né? Então, se a gente volta para a biologia lá do XX e do XY, que eu viajei nisso hoje, achei bem legal. O XX somos nós. Quando nós viemos, quando Eva veio, ele já estava aqui. A Eva não conheceu, a mulher não conheceu o mundo sem o homem. Isso é muito interessante, eu viajando aqui pensei nisso. E ele viveu só por muito tempo. Até que entrou um tédio, não aguentou, sei lá. Mas o fato é que ele preparou toda a estrutura que eu falo para vocês para receber Eva. Preparou o terreno para receber. Então, ele sabe como é uma vida sozinho, a mulher não sabe. Olha que interessante, se você for honesta, você vai perceber isso em você. A mulher tem uma visão assim, a mulher tem uma visão seguinte sobre o homem. O mundo sem homem não faria sentido algum. Já parou pra pensar nisso? O mundo sem homem não faria sentido algum para nós. Porque eles fazem acontecer o troço todo, né? Constrói esses monumentos, sei lá, impérios e tudo. Enfim, faz acontecer o negócio. Já a vida deles, sem nós, que não faz sentido algum. Veja, para a mulher, o mundo sem o homem não tem sentido. Para o homem, a vida dele sem uma mulher não tem sentido. Olha a diferença, isso é muito interessante. Isso é muito bom, você sentar e refletir sobre isso, porque o grau de importância que um tem para o outro, ainda que a importância seja igual, né? E isso é representado no ato sexual, que eu não consigo ter filho sem ele, ele também não, é igual. Mas a questão do polo oposto, né? Da necessidade de um para o outro sempre é diferente, né? E é bem interessante falar a respeito disso. Bom, e aí que tá a têmpera. Por que sempre é diferente? Sempre tem essa diferença de polos, essa tensão. Porque essa é a têmpera da vida, diva. O igual não é atraente. O igual não nos atrai. O igual leva a gente pro tédio, pro cansaço. É boring, é chato. Então, assim, não queiram igualar nada. Porque na distinção que tá o tempero da vida, que você sente a vida, isso é demais, isso é muito lindo. E aí é a fonte do lirismo, diva. Eu já falei pra vocês, faz tempo que eu não falo sobre isso, mas a mulher é a representação da poesia, do lirismo. Nasceu o lirismo no mundo pela mulher, porque trouxemos a beleza ao mundo, nós temos a pretensão de ser bela, e essa diferença traz o lirismo, faz o homem. O que é o lirismo? É um modo de expressar os sentimentos de forma entusiasmada e apaixonada, né? Então, antes de ter, né, qualquer escrita, houve a comunicação pela poesia, né? Os dramas gregos, o coro e tudo, o teatro todo, é tudo um lirismo maravilhoso que transcende, né? Que faz a pessoa... E isso a mulher inspira. A mulher inspira o homem desde Eva a essa têmpera que é o lirismo. E a gente fala uma outra hora do lirismo. Certo? Eu acho que eu nem quero saber se eu passei tanto. Depois vocês me falam. Mas assim, para concluir, por que eu fiz essa live? Por que eu escolhi esse tema? Porque eu não quero que você nunca mais, diva, presta atenção em mim, eu não quero que você nunca mais se sinta insegura ou fraca, ou sei lá, o que vocês sentem exatamente de você ser diferente de um homem. E muito menos eu não quero que você se sinta insegura numa conversa com feministas, numa conversa lá com, sei lá, onde você se insere, que tem dificuldade de se comunicar. Eu não quero que você se sinta insegura a respeito dessas coisas que eu falei. Cristalize essas coisas que eu falei.
Essa é você é mulher ou você é homem, e enraize-se você e se comporte, não se deixe levar por ondas, por relativismo a respeito dessas coisas que a gente falou. Nós somos iguais, para contextualizar, criaturas do Criador, nós somos iguais nisso, então merecemos a mesma dignidade, tá? Merecemos a mesma dignidade, ponto 1. Dignidade de respeito, de admiração, de ser amado, de alimento, de consolo, de uma moradia, tudo isso nós somos dignos igualmente. 2, nós somos criaturas estruturais fixas, tá? Então, temos uma estrutura fixa. Olha, o Criador é tão amoroso que ele ofereceu um cosmo que é uma estrutura fixa. É o que o homem faz para a mulher, né? Oferece uma estrutura para ela se movimentar com segurança. Nós temos estações, os planetas, a lua, o sol, o dia, a noite, a fotossíntese, a plantinha, a água sempre lá, o mar sempre lá. Nossas mãos estão sempre aqui, a gente não acorda com a mão na cabeça, a gente não acorda, ai meu Deus, será que amanhã meu nariz vai estar aqui? Nós temos estruturas fixas que o nosso Criador deu para a gente se sentir seguro, para a gente se movimentar, para a gente construir o nosso caminho, tá? E uma dessas estruturas, uma sozinha delas, é a estrutura dos polos que se convergem, que causa diferença, tá? Então é importante vocês saberem o que é igual e o que é diferente. Então, o que você pode cobrar igualmente e o que é distinto, que você não deve querer se igualar e nem cobrar isso de alguém. Terceiro, essa distinção ocorre para o princípio de união existir. Para concluir o tema de hoje. A noite, o escuro, só existe porque existe a luz. Sem a luz, a noite, o escuro não faria sentido, não teria sombra, certo? Então, a luz tem substância, na luz tudo aparece, a luz tem substância. Esse princípio de diferença de polos, ele não é por acaso também, é um plano muito inteligente também para acontecer uma coisa fundamental que é a imagem e semelhança do Criador, que é o amor. O amor, ele só acontece na união, diva. E aí a máxima do amor, que é a máxima da união, que é o ato sexual, é tão profundo e tão máximo, tão radical que gera uma nova criatura, uma nova vida, tá? Então, para a união existir, para o amor existir, tem que haver união. E para haver união, tem que haver dois polos para se unirem. Porque se for igual, já está unido pela igualdade. Não tem o que unir. Então, vocês estão compreendendo a diferença? É muito importante entenderem o plano divino mesmo, que é feito de um jeito perfeito para a gente ser feliz, para a gente viver no amor, para a gente se sentir leve, plena, realizada na vida. Então, sem essa união de polos de tensão diferente, não tem como amar, não tem como o amor acontecer. Então, sem duas pessoas diferentes não haveria o amor, porque o igual não é amável. O igual não é amável. O que é igual é tedioso, a gente não ama, a gente não... Por que a gente gosta da grama do vizinho? Que é mais porque é diferente da nossa, que a gente vê que é diferente. Né? Se fosse igual, você nem ia olhar. Não é igual a minha, não tem nada demais. Não é assim? Então, é a distinção fundamental para o amor entrar na terra, para o amor operar na vida terrena, tá certo? Então, aqui, só nesse comentário, a gente já viu 3 regrinhas do amor para concluir. 3 regrinhas do amor. 1, para o amor acontecer na sua vida, o que é fundamental, não tem como acontecer. A individualidade, tá? O princípio de união acontece na individualidade, ou seja, a igualdade não é amável, e sim a individualidade. Então, quanto mais você se individualizar como pessoa, quanto mais você tiver diferenças suas, não só de feminino e masculino, mas suas diferenças pessoais mesmo, você, a sua identidade, melhor, mais amável, mais digna de ser amada, mais amável você será pelas pessoas, aos olhos das pessoas. Então, divas, não queiram se igualar às meninas da balada, que estão todo mundo com o peito desse tamanho, com a boca de pá, sei lá, entendeu? Seja você, ame as suas diferenças,
tá? Ame as suas diferenças, porque você amar a sua diferença, você se torna amável aos olhos das pessoas, tá? Você consegue valorizar elas. 2, a troca. Para acontecer o amor, deve haver troca, já que tem polos diferentes. Se não haver a troca com outra pessoa, do que ele tem que você não tem, do que você tem que ele não tem, o amor não acontece também. Então, esse é o segundo ponto que é fundamental existir para o amor acontecer na sua vida, tá? A troca. Portanto, não há amor próprio, tá? Porque você só deve haver amor, se tiver outra pessoa como objeto de amor. Então, não há como amor no próprio. Não dá para ter amor no próprio, tá certo? Então, o engodo do amor próprio é uma armadilha, tá? É o erro de Narciso. Quem não conhece, lê esse livro. É importante. Não existe o erro, tá? Amor no próprio não existe. O amor, ele é extrínseco, é para fora, tá? Você se ama na medida que você ama alguém. Ah, eu não me amo, eu não me valorizo, não sei o que. Saiba que você tá olhando muito pra você. Por isso que você não se ama. Porque você passa a se amar quando você ama alguém. Quando você começa a amar as coisas à sua volta. Veja, a gente consegue amar até caneta, objeto, qualquer coisa que o ser humano toca. Ele ama. Aquilo vira um ser amável. Então, assim, se você tá com dificuldade por causa de orgulho ou vaidade de amar alguém, sei lá, compra uma flor e começa a amar ela. Compra uma orquídea, começa a cuidar dela e amar ela todos os dias. Um passarinho, um cachorro, o que você puder. Uma caneca. Começa a amar alguma coisa fora de você, tá? Porque aí o amor vai começar a operar na sua vida e você vai começar a ser amável, tá bom? Essa é a live de hoje, então. Amanhã a gente continua. Provavelmente vou falar um pouquinho mais do lirismo, mas a gente vai continuando esses teminhas aí. E eu acho que eu consegui. Um beijo apaixonante. O erro de Narciso, o livro. Beijo.